Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com o livro Produção de Texto. Vamos trabalhar aquele texto extraordinário, vamos fazer a correção desse texto, né? Que é uma sinopse de um livro. Né? Aí tem uma ficha técnica, né? Ficha técnica onde tem o formato da venda, a tradução, as páginas, o gênero, o formato, tá? Aí fala assim, Augusto Pullman nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mas ainda quando você tem um rosto tão diferente, prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Augusto tem uma missão nada fácil pela frente. Convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Narrado da perspectiva de Audi e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos. Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai torcer todo tipo de leitor. Então, olha só, você pode ver que nessa sinopse, no finalzinho aqui, ele está induzindo a pessoa a ler o livro, né? Então, vamos ver aqui como vai ser a interpretação desse texto. A partir da leitura da sinopse, da imagem que ela acompanha, você ficou interessado em ler o livro? Por quê? Aí eu gostaria de saber, mas aí só na volta, né? Porque aí isso é uma resposta pessoal. Com base na sinopse, foi possível identificar sobre o que o livro trata? Explique. Sim, o livro trata sobre a vida de uma criança que tem uma deficiência física de origem genética. 3. Com base nas informações da sinopse, é possível afirmar que o título extraordinário evidencia 2 elementos da narrativa. Que elementos são esses? O título destaca tanto a ação, o enredo, a maneira de Augusto lidar com a situação que está vivendo. Número 4. Vai ter que fechar aqui o parênteses. Na sinopse, afirma-se que o personagem nasceu com uma síndrome genética que lhe causou uma severa deformidade facial. Por que essa informação é importante nessa sinopse? Porque a informação adianta um dos temas centrais que serão abordados no livro, instigando o leitor a saber mais sobre a síndrome e como os personagens vão lidar com isso. Letra B. Que outras informações da sinopse também são importantes para compreender mais o livro. Por quê? O fato de ser a primeira vez que August vai para a escola, porque a reação dele e dos colegas é um enigma. Além disso, o fato de o livro ser narrado por diferentes pessoas. Agora vamos ver explorando a sinopse. Qual é o objetivo de uma sinopse? É fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Além de livros, que outros produtos podem ser objeto de uma sinopse? Peça de teatro, filmes, CDs, shows, etc. 3. Onde essa sinopse foi publicada? Como você chegou a essa conclusão? A sinopse foi publicada no site da editora Intrínseca, responsável pela publicação do livro no Brasil. É possível concluir isso pela fonte de onde foi retirada a sinopse. 4. Leia um trecho de uma entrevista com a escritora R.J. Palácio, em que ela se refere a outro livro de sua autoria, chamado Somos Todos Extraordinários. Conte-me sobre o novo livro ilustrado. Pelos últimos vários anos, professores me sugeriram que eu fizesse uma versão ilustrada de Extraordinário. A mensagem seria maravilhosa para crianças menores. Peguei o tema de ser diferente, ser extraordinário e da bondade e criei uma história sobre um garotinho, Augusto Pullman, que usa sua imaginação para lidar com a hostilidade que recebe por causa de sua aparência. Embora Somos Todos Extraordinários tenha sido inspirado em Extraordinário, os livros são destinados a públicos diferentes. Explique de que forma isso ocorre. De acordo com a sinopse, Extraordinário é destinado a todos os tipos de leitores, que vai tocar a todo tipo de leitores. Já o livro Somos Todos Extraordinários é uma versão ilustrada dirigida especificamente ao público infantil. Número 5. Veja a seguir outro trecho da mesma entrevista com a autora do livro. Como surgiu a ideia para Extraordinário? Estava com meus 2 filhos em frente a uma sorveteria.
Meu filho mais velho, de 3 anos, começou a chorar porque estávamos perto de uma garotinha que tinha severas malformações crâniofaciais. No momento, não reagi da maneira como gostaria de ter reagido. Estava tão receosa que sua reação pudesse magoá-la que tentei deixar o lugar o mais rápido possível. Então me dei conta de que ela poderia pensar que fez isso porque não queria que ele a visse. Às vezes você simplesmente não sabe como agir para que suas ações reflitam suas boas intenções. Foi essa situação que me impeliu a pensar como deve ser estar na pele dessa criança e de sua mãe. Comecei a escrever naquela noite, mas como uma meditação, e simplesmente continuei escrevendo. Apesar de a autora ter se inspirado em uma situação real, por que na sinopse afirma-se que a obra é ficcional? Porque mesmo se baseando em uma situação real, os episódios narrados são fruto da imaginação da autora, por isso são ficcionais. Então, número 6. Número 6 é complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica e na sinopse do livro Extraordinário. O título é Extraordinário. A autora R.J. Palácio. Ano de lançamento, 2013. Enredo. O livro narra como um menino com uma síndrome genética que causou uma deformidade no seu rosto e algumas pessoas do seu convívio lidam com o fato de ele começar a frequentar a escola. Personagem principal, Audi Pullman. Aí vamos para a página 50, a página 53 resposta pessoal. Todos os 2 exercícios, tá, são respostas pessoais que também só vou ver na volta com a aula presencial, né? E a página 54 está aqui, ó, página 54. Começa no número 9. Releia o trecho a seguir. Narrado da perspectiva de Audi e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos. Extraordinário consegue captar o impacto de um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Identifique no trecho acima traços de subjetividade. As expressões comoventes e extraordinariamente positivo indicam traços de subjetividade, pois revelam um posicionamento sobre o objeto da sinopse, de modo a indicar uma apreciação. Qual é a relação entre os traços que revelam subjetividade e a finalidade dessa publicação? A sinopse foi vinculada no site da própria editora, com finalidade comercial. Isto é, não apenas informar os leitores, mas convencê-los a ler o livro mediante sua compra. Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Comente. Sim, pois o registro predominante formal está coerente com a finalidade do gênero, divulgar o livro ao público em geral e ao veículo em que foi publicado. 11. Geralmente, uma sinopse de livro é apresentada com sua respectiva capa. Observe a capa do livro Extraordinário. Com que função as capas acompanham as sinopses? Para que o leitor visualize o livro e assim possa se interessar por ele. As capas são fortes ferramentas de marketing. Além disso, elas permitem que o possível comprador, leitor, visualize de qual livro se trata, para que ele adquira o livro certo. Número 12. Aí o 12, eu tenho 2 textos aqui, um texto A e um texto B. E aí ele fala assim, embora os trechos acima tratem sobre o mesmo assunto, o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, os textos são gêneros distintos. Identifique qual deles é uma sinopse. É o trecho B. Como você chegou a essa conclusão? O trecho A apresenta informações sobre o lançamento do roteiro da peça teatral, incluindo depoimento da autora. Por isso, é uma notícia. Já o trecho B, apenas um breve resumo sobre a história do livro. E aí nós terminamos esse estudo sobre sinopse da primeira parte, né? Porque depois tem a segunda parte, que vai ser na próxima aula, que vai ser a progressão temática. Então, vou ficar por aqui. Um grande abraço e até lá!